Olá! Dando continuidade ao tema ecoeficiência, neste bloco falaremos sobre o uso eficiente de água. A água é o recurso mais essencial para garantir a nossa sobrevivência. Sem ela, é impossível executar qualquer atividade. Em grande parte do Brasil, a água sempre esteve presente com grande disponibilidade. O problema é que essa abundância toda não levou a gente a refletir muito sobre seu uso, e aí é que vem o desperdício. Hoje, vivemos em um planeta com 7 bilhões de pessoas, e esse número só vai aumentar. A ONU prevê que ele chegue em 8 bilhões e meio em 2030. É muita gente. Aproximando esses números da nossa realidade, vamos considerar que a nossa família seja formada por 3 pessoas. Hoje, a disponibilidade da água só é o suficiente para 2 dessas pessoas. Ou seja, considerando as estatísticas globais, uma pessoa da nossa família não tem acesso à água tratada. Se continuarmos consumindo da forma como estamos acostumados, a previsão é que em menos de 15 anos a disponibilidade seja reduzida em 40%. Ou seja, nesse curto período é possível que mais uma pessoa da nossa família também não tenha total acesso à água de qualidade. Isso é preocupante, né? E essa é apenas uma parte. Se não mudarmos a nossa relação com o uso da água, a tendência é que ela vá ficando cada vez mais em falta. E com isso, milhões de negócios que dependem intensivamente dessa água, eles podem acabar desaparecendo, como por exemplo os lava-jatos, as lavanderias, os salões de beleza, os hotéis e tantos outros. Por isso, as práticas para a economia de água na empresa são sempre muito bem-vindas. E o primeiro fator que precisamos prestar atenção é o desperdício. Ele acontece, na maior parte das vezes, de uma maneira silenciosa. Você não sabe que tem um vazamento até se deparar com a conta da água no fim do mês ou até que as suas paredes começam a dar sinal, por exemplo. Aliás, por isso é tão importante verificar o consumo da água mensalmente. Não olhe apenas o valor que você vai pagar. Verifique a quantidade de metros cúbicos consumidos e compare com os outros meses. Se esse número aumentou, pergunte se houve algum acontecimento que justifique esse aumento. A produção e as vendas cresceram? Houve reformas ou outras ações atípicas? Se a resposta é não, provavelmente tem um vazamento. Aliás, qual foi a última vez que você fez uma revisão hidráulica na sua empresa? Esse monitoramento acaba evitando um susto no final do mês e acaba evitando também que a margem de lucro do seu produto ou do seu serviço seja diminuído. Outro ponto importante é revisar as atividades da sua empresa. Muitas vezes ligamos o piloto automático e fazemos um processo de uma maneira determinada porque simplesmente foi feito assim e sempre foi feito assim. É muito comum isso acontecer, ainda mais nessa rotina corrida que a gente tem todos os dias na empresa. Mas já parou para analisar se existe uma outra forma de fazer esse processo? Será que é preciso mesmo utilizar toda essa água? Às vezes, simples mudanças de comportamento pode representar uma boa economia. Ouça os seus colaboradores. Quem sabe eles não te darão a ideia que pode solucionar esse desafio. Uma prática de baixo custo e de boa eficiência é a captação e o aproveitamento de água da chuva. Geralmente, ela é feita aproveitando a inclinação do próprio telhado da sua empresa, com a instalação de canos, de filtro e uma cisterna que vai coletar e armazenar. Pode ser feita em qualquer empresa, da cidade ou do campo. E é bem simples e o aproveitamento dessa água pode ser feito para fins não potáveis, ou seja, a limpeza dos ambientes, dos banheiros, a manutenção dos jardins e até mesmo a irrigação de hortas ou de plantações. Essa prática segue a normativa 15527 da ABNT. No Centro Sebrae de Sustentabilidade, a captação da água de chuva proporciona 50% de economia na conta de água. É bom, né? No site do Centro Sebrae de Sustentabilidade, você vai encontrar o infográfico Como fazer captação de água de chuva. Ele explica passo a passo como que funciona esse processo. Para as indústrias ou outros segmentos que usam muita água, outra opção possível é o tratamento e o reuso. Esse processo vai requerer um pouco mais de cuidado, já que depende da qualidade da água que será tratada e também a finalidade desse reuso. A água de reuso pode ter diversos fins: aquecimento de caldeiras, limpeza de ambientes e até mesmo a reutilização na sua linha de produção. Para isso, você vai precisar de ajuda de um engenheiro sanitarista ou de um engenheiro ambiental, que vai definir os padrões e os tratamentos que são mais adequados de acordo com a realidade da sua empresa. O interessante é que esse investimento pode ser recuperado em pouco tempo com a economia na conta de água.
Em Cuiabá, por exemplo, uma lavanderia alcançou a economia de 70% e o projeto foi pago em poucos meses. Com essa prática, a empresa diminuiu a sua dependência da rede de distribuição e conseguiu novos clientes, aumentando seus lucros. Assim como ela, outras empresas também conseguiram grandes economias com esse tipo de prática. No próximo bloco, vamos entender um pouco mais sobre o uso eficiente de energia e as alternativas para a instalação de energias renováveis na sua empresa, como o sistema solar e eólico. Até mais!